Bom, vamos para o 72. Agora é a Brigadeiro com Ballet. Em outras palavras, o estádio anal, que isso que a gente acabou de ver, não é menos puramente histórico ao ser vivido do que ao ser representado. Quer dizer, ele é histórico de qualquer maneira, tanto quando ele é vivido, na época que ele é vivido lá atrás, como na hora que ele é representado para você no seu, lá no divã. Você vai escutar toda a história. Ele é histórico. Nem menos puramente fundamentado na intersubjetividade. Ele é fundamentado na intersubjetividade da mesma forma, tanto quando ele é vivido lá, porque já tem um sujeito que já nasceu no estágio do espelho, lá do estágio do espelho, e ao mesmo tempo esse sujeito é que está deitado no seu divã. Então, não tem como, ele é fundamentado da mesma maneira. Não tem diferença. Ao contrário, sua homologação, quer dizer, sua confirmação, sua aprovação como um ato oficial, como etapa de uma pretensa maturação instintual, é instintual mesmo, é que nem a gente tem, a gente trata nossos cachorrinhos, a gente ensina e tal. A diferença é que o nosso cachorrinho não vai para o espelho, não faz sujeito de inconsciente, né? A gente tem umas outras coisinhas a mais, mas nessa hora, essa situação é instintual. Leva diretamente, então vou voltar à frase, ao contrário, sua homologação, quer dizer, sua confirmação de quem? Dessa situação toda? Como etapa de uma pretensa maturação instintual, pretensa, por quê? Porque não maturou suficientemente, tanto é que aparecem no sintoma, leva diretamente as melhores cabeças a se perderem a ponto de verem nele quem no estádio anal, a reprodução na ontogênese, quer dizer, no surgimento do ser e não do ente, do ser. De um estágio do fílon, aqui tá filo, mas é fílon. É como se fosse divisão de animal. Do fílon animal, que é preciso ir buscar nos áscaris, que são vermes, nas medusas, que são aquelas formas que nadam, que flutuam, são gelatinosas, têm tentáculos. Especulação esta que, apesar de engenhosa na pena de um Balint, quer dizer, o Balint que teve essa especulação, leva em outros lugares aos mais inconsistentes devaneios, ou mesmo à loucura que vai no protista, vai buscar no protista, que é aquela célula tipo ameba, o esquema imaginário do dilaceramento corporal, cujo temor dominaria a sexualidade feminina. Pergunta de Lacan: por que nesse caso não procurar a imagem do eu, moi, no camarão, a pretexto de que ambos recuperam após cada muda sua carapaça? Vocês vejam que o Lacan ele é irônico, né? Ele não estava sendo excluído só porque ele estava trazendo uma psicanálise, um retorno da psicanálise. Ele estava sendo excluído porque dentro do imaginário institucional ele era considerado um ser muito agressivo. E era. Ele era impiedoso em certas horas. Vocês vão encontrar em outros textos que a gente vai trabalhar a ironia dele, é o jeito dele. Ele fica irritado e ele diz qualquer negócio.
Repara bem, por que nesse caso não procurar a imagem do eu, do moi, do ego, no camarão, a pretexto de que ambos, né, macho e fêmea no caso, após cada muda, recupera sua carapaça. Um tal Jaworski, não sei falar esses nomes holandeses, nos anos 1910 a 1920, edificou um belíssimo sistema em que o plano biológico, entre aspas, era reencontrado até mesmo nos confins da cultura e que precisamente dava à ordem dos crustáceos seu cônjuge histórico, se não me falha a memória, em alguma fase tardia da Idade Média, sob a alegação de um florescimento comum da armadura. Aliás, não deixando viúva de seu correspondente humano nenhuma forma animal sem excetuar os moluscos e os percevejos. Vamos ver quem foi esse homem. Eu acho que se diz Valery Jaworski, mas não sei. Homem é polonês. Ele nasceu em 20 de março de 1849 numa cidade que eu não consegui pronunciar o nome. E morreu em 17 de julho de 1924 na Cracóvia. Ele era um gastroenterologista na Polônia. Em 1899, ele descreveu bactérias que vivem no estômago humano, que ele chamou de Vibrio rugula. Especulou que essas bactérias seriam responsáveis por úlceras estomacais, câncer gástrico e um negócio chamado Achillia, que eu não sei o que é, não entendo nada disso de medicina. Foi um dos primeiros observadores do Helicobacter pylori. Publicou os resultados em 1899 num livro que se chamava Manual de Doenças Gástricas, mas estava disponível apenas em polonês. O mal dos poloneses é que eles se isolam, né? Em 2005, os resultados foram confirmados por Robin Wright e Barry Marshall, que receberam o Prêmio Nobel em 2005. Se o Lacan estava falando desse homem para o bem ou para o mal, enfim, a pesquisa do cidadão estava correta. Apenas ele achou que ele podia publicar em polonês, e aí fica muito complicado, né? A gente tem que publicar as coisas científicas em linguagens que sejam comuns para todas as pessoas, né? Esse bairrismo, né? Eu estou falando aqui em português mesmo porque eu estou falando com os analistas brasileiros. A minha parte está feita. Mas se eu tiver que escrever, até no LinkedIn eu tenho textos que eu fiz em inglês. Depende do público que você precisa atingir. A gente tem que ter certos cuidados, né? Bom, eu vou parar aqui por causa do tempo, deixar vocês pensando no Balint, nas confusões que ele fazia e irritava o Lacan, mas isso prejudicava de fato a psicanálise, muito. Ele fazia umas confusões imaginárias muito complicadas.